Fala meus chai, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a gente vai trazer um assunto que é muito importante, mas que o povo dá pouca atenção, que é a profilaxia dentária, ou a famosa limpeza de tártaro, tá? Eu vou te explicar o porquê que a gente deve fazer e os benefícios que ela vai trazer. Vou te falar algumas doenças que pode prevenir e vou aproveitar para mostrar vários antes e depois, porque é um procedimento que a gente faz com bastante rotina. Nas nossas redes sociais dá para acompanhar ali diariamente, a gente está fazendo profilaxia dentária e você vai entender o quanto é fundamental realizar esse procedimento com a frequência ideal no seu animalzinho. Eu me chamo José Carlos, sou médico veterinário responsável pelo projeto Vet Viajante e bora lá pro vídeo. Profilaxia dentária. Basicamente, vamos iniciar falando o que é e como que ela é feita, tá? A profilaxia dentária, pessoal, basicamente é fazer a limpeza dos dentes, fazendo a retirada dos cálculos dentários ou do famoso tártaro. Se você olhar agora a boca do seu animalzinho, provavelmente vai ter um pouquinho de tártaro ali acumulado, talvez até bastante, e precisa de fazer a limpeza. Então o procedimento coincide em, primeiro vem com um ultrassom odontológico, e esse ultrassom odontológico é uma ponteirinha que fica vibrando muito rápido. E a gente passa ela em cima dos dentes para ir arrancando aquela camada de tártaro que tem ali. Então faz a retirada de todos os cálculos dentários, toda aquela sujeira. Depois é fundamental que a gente venha com um micromotor com a ponteirinha de borracha polindo o esmalte do dente, tá? É importante polir o esmalte do dente, porque se ficar algumas ranhuras ali que o ultrassom pode causar, fica mais fácil de depois vir outro cálculo e aderir naquele local. Então sempre faz. Primeiro passa o ultrassom, retirando o cálculo, depois vem com a ponteirinha de borracha no micromotor e pule o esmalte do dente, para ele ficar lisinho e não vir agregar bactéria ali novamente, tá? E aí, quando a gente terminou de fazer esse procedimento, vem a segunda etapa, que é a parte onde a gente tem que fazer algumas extrações dentárias. Todo animal precisa? Não. Se você manter o cuidado com a boca do seu animalzinho com frequência, não vai ter necessidade. Caso contrário, às vezes vai ser necessário extrair alguns dentes. Quando eu preciso de extrair algum dente? Em duas situações. Primeiro, se tiver um dente quebrado. E por que um dente quebrado? Um dente quando está quebrado, pessoal, no meio dele tem o canal do dente que é oco. Aquela parte ali, bactéria começa a proliferar, sobe e pode causar fístula, lesões na face. Eu vou até colocar aqui a imagem de um cachorrinho que teve uma fístula na face por um dente contaminado, tá? Então, se você já viu algo parecido na face, uma lesão ali na face do animalzinho drenando secreção, é muito provável que seja um dente contaminado, tá? Então, dente quebrado, precisa de extrair ele para não fazer aquela imagem que eu vou mostrar aqui, ó. Não fazer uma fístula oral ou uma fístula na face por conta de um dente que tá lá na boca quebrado, tá? Então esse dente precisa de extrair. Já confere se o seu animalzinho não tem nenhum dente quebrado na boca para evitar que ele venha sofrer uma proliferação bacteriana no canal do dente. E outro motivo de extrair é quando acontece o seguinte: a placa de tártaro tá ali encostada no esmalte, certo? Quando aquela placa tá ali encostada no esmalte, a gengiva aqui em cima, ó, ela começa a sofrer um estresse, inflama e tende a fazer uma retração. Ela começa a subir para perto da boca aqui, ó, e se afastar do dente. Quando isso ocorre, o dente começa a expor uma camada que chama dentina. O que é essa dentina? Logo depois do esmalte do dente, vem uma parte que chama dentina, e essa dentina, pessoal, ela é toda porosa, ela é cheia de buraquinhos, e esses buraquinhos têm ali feixe nervoso, onde o animal começa a sentir dor, e como ele é todo poroso, fica fácil de outras bactérias vir e ficar agregando ali, porque tá cheio de buraquinho.
Então, um dente que está com a dentina, com essa região de cima toda exposta, também é necessário tirar, tá bom? Existem alguns casos que a gente pode tirar ali a bactéria que está ali em cima. Se tiver muito pouco, cerca de 2 milímetros exposto, a gente pode fazer um flap e puxar essa gengiva para baixo de novo. Mas a grande maioria dos dentes que está nessa situação de exposição de dentina tem que extrair. Vou colocar aqui, ó, a foto de um dente com exposição de dentina, tá bom? Isso é um caso que precisa de extrair esse dente, certo? E continuando, agora a gente entendeu que a profilaxia é passar o ultrassom e tirar o cálculo, passar o micromotor e polir o esmalte do dente, depois extrair aqueles dentes que ou está quebrado ou exposição de dentina, certo? Agora, qual é a frequência ideal para fazer uma profilaxia dentária? A frequência, pessoal, pode variar um pouquinho entre animal e animal, mas o ideal é pelo menos uma vez por ano, tá? Uma vez por ano é um período bacana para vai começar a acumular tártaro, mas não numa quantidade muito grande ao ponto de inflamar a gengiva. Um outro indicativo que é bem bacana de você ver agora, esse dá para você ver agora e até vir comentar comigo, ó, realmente eu vi o que você falou. Quando a gente olha os dentes do nosso animalzinho, se você olhar a gengiva dele, pode ser que faça uma linha vermelha logo encostado no dente. Essa linha vermelha encostada no dente significa que está acumulando tártaro e a gengiva está começando a inflamar. É um momento de fazer profilaxia dentária. Então, começou a formar uma linha na boca do seu animal logo acima do dente, uma linha avermelhada, é o momento de tirar. Vou até fazer questão de botar uma imagem aqui para você perceber o que é essa linha, tá? É uma linha bem avermelhada, significa inflamação. E por que está tendo essa inflamação? Porque o dente está com bactéria e a bactéria está encostando na gengiva. Ela inflama como um mecanismo de defesa, tá bom? E aí, o que a gente vai prevenir fazendo a profilaxia dentária? Em gatos, a gente previne uma doença que é muito comum, que chama complexo gengivite estomatite felina. Se quiser saber mais sobre o assunto, deixa aqui nos comentários. Posso gravar um vídeo só sobre essa doença, que ela é comum em alguns gatos, gera dificuldade para se alimentar, a boca fica toda dolorida, o animal fica às vezes até babando sangue, ele tem muito incômodo na boca, às vezes vai comer e grita. Se o seu gatinho já passou por alguma coisa do tipo, me chama aqui nos comentários que a gente vai conversar sobre o assunto e eu vou te orientar sobre o que fazer. Então, profilaxia dentária já vai prevenir em gatos o complexo gengivite estomatite felina. E o que a profilaxia dentária vai prevenir em todos os animais? Essa parte agora, pessoal, é fundamental para manter a vida do seu animalzinho longa, saudável, duradoura, porque quando a gente não faz uma profilaxia dentária, a gente deixa aquele tártaro encostado na gengiva, acontece o seguinte: desenvolvimento de algumas doenças silenciosas. E quais são essas doenças silenciosas? Ocorre o seguinte, ó, vamos ver todo o mecanismo para que faça sentido para você também. A bactéria, quando está lá no dente e começa a inflamar a gengiva inflamada, ela fica muito vascularizada, com muito sangue, por isso que ela fica vermelha. A bactéria que está encostada, ela começa a cair na corrente sanguínea. Ela faz um negócio que a gente chama de translocação bacteriana. Ela, além de estar no dente, ela prolifera e vai para a gengiva. Na gengiva, como está inflamada, ela cai na corrente sanguínea. Então, a partir de agora, essa bactéria não está mais só no dente, ela está na corrente sanguínea. E o que o sangue faz? O sangue circula por todo o corpo para oxigenar, para levar nutriente, para um mecanismo de defesa de inflamação em algum lugar.
Simplesmente, essa bactéria que entrou na corrente sanguínea começa a percorrer todo o corpo do animalzinho. E toda vez que o sangue passa lá nos rins para ser filtrado e produzir urina, essa bactéria vai lá e para um pouquinho no rim, começa a proliferar a bactéria nos rins. Toda vez que o sangue passa no fígado para ser filtrado, tirar algumas impurezas, essa bactéria para um pouquinho no fígado, começa a lesionar esse fígado, começa a causar uma lesão hepática. Toda vez que esse sangue passa no coração para ser bombeado para o corpo, a bactéria bate lá na parede do coração e começa a causar uma lesão cardíaca. Então, quando a boca, os dentes estão cheios de tártaro e essa bactéria tem a probabilidade de cair na corrente sanguínea, essa boca suja está causando lesão em todo o organismo. Então está causando lesão no fígado, nos rins, no coração. E o que é muito comum da gente ver, às vezes um animalzinho que ia viver 17, 15 anos e está saudável, com 8, com 6, ele começa a apresentar uma alteração cardíaca. Ele começa a apresentar um sintoma de alteração renal. Ele começa a apresentar uma alteração hepática. E por que está apresentando essa alteração? É porque eu estou cuidando mal? Muitas das vezes não, mas eu estou deixando de cuidar da boca e a boca está jogando bactéria na corrente sanguínea e jogou bactéria na corrente sanguínea, causa lesão em todos esses órgãos. E se o animal desenvolve uma lesão renal, desenvolve uma lesão hepática, desenvolve uma lesão cardíaca, você vai ter que dar remédio e cuidar dele durante todo o restante da vida. Isso acaba encurtando a vida do animalzinho. Então você teria ele ali 15, 17 anos, às vezes ele vai viver no máximo 12. E por quê? Porque a gente deixou de cuidar da boca. Então esse é o motivo pelo qual eu estou gravando esse vídeo, para a gente se atentar em olhar a boca dos nossos animaizinhos. Vou deixar alguns antes e depois aqui, para vocês verem que realmente a profilaxia dentária faz muita diferença no higiene bucal do seu animalzinho e vai prevenir que ele venha desenvolver outras doenças. Se ficou alguma dúvida sobre o assunto, se quiser conversar mais sobre isso, deixa aqui nos comentários e, por favor, encaminhe esse vídeo para quem tem um animalzinho. Às vezes seu amigo, às vezes um parente, às vezes uma mãe, uma tia, tem um animal e nunca ouviu falar da importância em fazer uma profilaxia dentária. Nesse vídeo aqui a gente está tentando deixar claro isso e a gente precisa conscientizar a todos para melhorar a qualidade de vida dos nossos animaizinhos e ter eles mais tempo do nosso lado com a saúde boa. Então, muito obrigado a todos e precisou, ó, Vet Viajante está aqui.